Veneza, 1271. Um jovem mercador está prestes a iniciar a maior aventura de todos os tempos. Numa era em que o mundo conhecido era um mapa incompleto, cheio de mistérios e perigos, um nome ecoaria através dos séculos, ligando o Ocidente ao enigmático Oriente. Este é Marco Polo, mercador, explorador e embaixador. Acompanhado de seu pai e tio, Marco Polo deixou para trás os canais familiares de Veneza, embarcando numa jornada que mudaria não apenas a sua vida, mas a própria percepção do mundo. O destino? Katai, a lendária China, governada pelo homem mais poderoso da Terra. Mal sabia ele que a viagem de ida, por si só, se tornaria uma epopeia de 4 longos anos, atravessando desertos escaldantes, montanhas que tocavam os céus e cidades antigas repletas de histórias. A jornada começou e o mundo como Marco o conhecia foi ficando para trás. A Rota da Seda, essa antiga autoestrada do comércio e da cultura, desdobrava-se diante deles. Cada oásis, cada caravansarai era um universo em si. Eles atravessaram a Pérsia, maravilhando-se com a arquitetura de Bucara e Samarcanda, sentindo o calor implacável do deserto de Gobi e enfrentando as alturas vertiginosas das montanhas do Pamir. Não era uma viagem para os fracos de coração. A cada passo enfrentavam perigos reais, desde tempestades de areia a bandidos. Mas a determinação dos Polo era inabalável. Eles não eram apenas mercadores em busca de lucro, eram embaixadores da curiosidade, carregando a esperança de um papa para o grande Khan. Este era um mundo de contrastes, onde a seda fluía como rios e as especiarias perfumavam o ar. Cada cidade era uma lição, cada encontro uma nova perspectiva. Após 4 anos de uma viagem que desafiou os limites do corpo e da alma, eles finalmente alcançaram o seu destino, e ali, erguendo-se como um dragão de pedra no horizonte, estava a Grande Muralha da China, um monumento colossal, testemunha do poder e da engenhosidade de um império que a Europa mal conseguia imaginar. Eles haviam chegado. Estavam nas terras do Grande Khan, o império mais poderoso do mundo, o pináculo do poder mongol. A verdadeira aventura estava apenas a começar. Imagine a cena: 3 venezianos, empoeirados e exaustos pela longa jornada, adentrando os portões do magnífico palácio de verão de Xanadu. Um mundo de pavilhões de seda, jardins impecáveis e uma corte vibrante e exótica. Ali, no centro de todo o poder, sentado num trono ornamentado, estava Kublai Khan. Neto do lendário Gengis Khan, ele não era apenas um conquistador. Era o imperador da China, o governante de um vasto e sofisticado império. O encontro foi monumental. Kublai Khan, fascinado pela inteligência e pelo espírito curioso do jovem Marco, acolheu-o na sua corte. Ele viu no veneziano não apenas um estrangeiro, mas uma janela para o mundo ocidental. Para Marco Polo, este foi o início de uma vida que ele nunca poderia ter sonhado. O Khan confiou-lhe missões importantes, nomeando-o seu emissário especial. Marco viajou por todo o vasto império, desde as planícies da Manchúria até as selvas do que hoje é o Vietnã. Ele não era mais apenas um mercador. Tornou-se um observador atento, um diplomata, um administrador. Aprendeu as línguas, os costumes e as complexidades da governação mongol. Durante 17 anos, Marco Polo serviu ao imperador, ganhando a sua confiança e vivendo no coração de um dos impérios mais fascinantes da história. Ele testemunhou em primeira mão a grandiosidade e a complexidade de uma civilização que estava séculos à frente da sua. Durante os seus 17 anos a serviço do Khan, Marco Polo não viu apenas um império vasto, mas uma civilização pulsante com inovações que a Europa medieval nem sequer sonhava. Imaginem a surpresa dele ao ver pela primeira vez o papel moeda. Em vez de carregar moedas pesadas de ouro e prata, as pessoas usavam simples pedaços de papel, carimbados com o selo do imperador, para comprar e vender tudo. Era um sistema fiduciário revolucionário. Ele viu o sistema postal mongol, conhecido como Yam, em plena ação. Uma rede incrivelmente eficiente de postos de correio e cavalos velozes que permitia que mensagens e mensageiros cruzassem o império a uma velocidade estonteante. E as maravilhas não paravam por aí. Marco Polo descreveu o uso da pedra negra que queima, o carvão como fonte de energia, algo desconhecido na Europa. Ele testemunhou o poder da pólvora, não apenas em fogos de artifício, mas em aplicações militares. Viu a impressão com blocos de madeira, que permitia a produção em massa de textos e documentos. As cidades que ele visitou eram espetaculares. Ele descreveu Hangzhou, ou Qinsai, como a cidade do céu, a mais magnífica que já vira, com as suas 12.000 pontes de pedra e banhos públicos luxuosos.
A capital, Cambalik, a futura Pequim, era uma metrópole planeada, um centro cosmopolita onde culturas de todo o mundo se encontravam. Ele viu juncos gigantescos, navios com múltiplos mastros e compartimentos estanques, muito mais avançados do que qualquer embarcação europeia da época. Cada dia no Império Mongol era uma revelação, uma lição sobre o quão grande e diverso o mundo realmente era. Após quase um quarto de século longe de casa, o tempo do retorno finalmente chegou. Numa última e emotiva audiência, Kublai Khan, já idoso, relutantemente concedeu aos Polo a permissão para partir. A sua missão final: escoltar uma princesa mongol até a Pérsia para o seu casamento. A viagem de volta seria por mar, uma rota tão perigosa e longa quanto a terrestre. 2 anos no mar, enfrentando tempestades e doenças, mas finalmente, em 1295, eles avistaram os contornos familiares de Veneza. 24 anos haviam passado. Marco Polo era agora um homem de meia idade, falando com sotaque persa e contando histórias que pareciam saídas de contos de fadas. Ele era um estranho na sua própria terra. As suas roupas, os seus costumes, as suas histórias sobre papel-moeda, carvão e palácios de ouro eram recebidas com incredulidade e até zombaria. Anos mais tarde, durante um conflito entre Veneza e Gênova, Marco foi capturado e aprisionado. Foi na prisão que ele ditou as suas memórias a um companheiro de cela, Rustichello da Pisa. O resultado foi O Livro das Maravilhas do Mundo. O livro espalhou-se pela Europa, abrindo os olhos do continente para a riqueza, a cultura e a sofisticação do Oriente. Embora muitos o chamassem de Il Milione, o homem do milhão de mentiras, as suas palavras plantaram uma semente. Elas inspiraram gerações de exploradores, cartógrafos e sonhadores, incluindo um certo Cristóvão Colombo. O legado de Marco Polo é imenso. Ele não descobriu a China, mas abriu-a para a imaginação do Ocidente. Ele construiu uma ponte de palavras e histórias entre 2 mundos, provando que o horizonte é sempre mais vasto do que pensamos. A sua jornada é um testemunho eterno do poder da curiosidade e da coragem de se aventurar no desconhecido. Obrigado por viajar conosco nos passos deste incrível explorador. Se gostou desta história, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o canal para mais viagens pela história. Até a próxima!